Vocês que já nasceram na abastança e ficaram tão comovidos quando leram alguns episódios de minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisa que a fortuna não nos traz e muitas vezes leva. E como vocês já perceberam, hoje vamos falar do livro Minha Vida de Menina, o diário da escritora Helena Morley. O livro Minha Vida de Menina foi inserido na lista de leitura obrigatória da FUVEST em 2017. E por incrível que pareça, ele não contém uma leitura pesada, o que é típico dos outros livros exigidos anteriormente. Muito pelo contrário, esse livro é muito leve e por conta disso, ele acaba sem que você perceba. A autora escreveu o livro durante seus 13 e 14 anos, mas só foi publicá-lo quando já era uma senhora de mais de 60 anos. E como os manuscritos originais nunca foram disponibilizados, nada garante que a autora não tenha feito algumas alterações, o que é muito provável, porque apesar do livro ser muito leve e natural, ainda assim percebe-se que ele teve algum tratamento literário que uma criança provavelmente não faria. Mas isso não atrapalha em nada a ótima experiência que o livro nos propõe. Helena Morley é um pseudônimo escolhido pela autora Alice Dairell para publicar o livro. Alice ou Helena nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no ano de 1880, filha de um imigrante inglês e protestante com uma brasileira católica de uma família muito rica. Mas apenas a família de sua mãe era rica. Eles tinham que trabalhar e lutar pelo seu sustento todos os dias. Seu pai, por exemplo, era um minerador, mas no final do século XIX, os diamantes de Diamantina já estavam escassos, e por conta disso, ele nunca conseguiu fazer fortuna, como os outros mineradores anteriores. O livro começa quando ela entra na chamada escola normal, que era como o ensino médio que as meninas faziam para se tornarem professoras, pois as mulheres naquela época não faziam universidade. Ela começa o diário porque um de seus professores sugeriu que os alunos escrevessem todos os dias pelo menos um pouco. E como a vida naquela época era muito pacata, não tinha energia elétrica, nem televisão e muito menos a internet, ela escrevia sobre as brincadeiras que fazia e como eles passavam o tempo, que era geralmente em família ou com vizinhos, jogando cartas, indo nas festas ou então nos velórios dos conhecidos. Um ponto muito bom da escrita de Helena são os relatos e as reflexões que ela faz sobre o trabalho. O que a incomodava era sua família do lado brasileiro, que achava que trabalhar era uma coisa humilhante e que era algo apropriado só para os escravos, ou melhor, após a abolição da escravatura, só para os negros ou mulatos. Enquanto que o lado inglês de sua família dizia que o indivíduo na Inglaterra, que se trabalhasse bem, poderia chegar a ser ministro da rainha. Além disso, em muitas outras passagens fica evidenciado a relação dos negros pré-libertos com os brancos que continuava praticamente a mesma, já que o governo da época não fez nenhum plano de como ou de onde os negros iriam viver após a abolição, e por conta disso, muitos negros tiveram que ficar com seus antigos donos. O livro fez tanto sucesso na época que foi traduzido para o inglês por Elizabeth Bishop, uma das maiores poetisas dos Estados Unidos. Em resumo, o livro nos mostra a história de uma garota que viveu no final do século XIX e também mostra como era o Brasil naquela época, como as pessoas agiam, como elas pensavam, as estruturas sociais das quais muito a personagem se questionava e qual era o papel da mulher na sociedade. Espero que tenham gostado do resumo e obrigada!